Com a crescente popularidade do galo índio gigante, muitas pessoas se interessaram por esta raça. Eles ainda transformaram o hobby de criar o galo índio gigante em uma carreira altamente lucrativa na área de avicultura. Agora vamos aprender como os agricultores criam milhares de galo índio gigante. Para os agricultores brasileiros, acordar com galinhas é mais do que uma brincadeira. Eles acordavam cedo todos os dias para perseguir o sonho de se tornarem um grande empresário do setor avícola. Esse lucro provém principalmente da venda de animais reprodutores, com preços de venda que variam entre 20 e 40 dólares. Durante cada colheita, se um agricultor criar cerca de 20 frangos, pode ganhar entre 400 e 800 dólares dependendo do preço de venda e da quantidade de frangos. Junto com esse nível de lucro, a pecuária também enfrenta muitos desafios. Em vez de criar galinhas comuns, os agricultores dedicam-se a um trabalho extraordinariamente criativo. Eles cuidam de galinhas gigantes que podem atingir mais de 1,2 metros de comprimento. No Brasil, esta raça é criada principalmente nas regiões Nordeste e Sul do país, com concentração significativa em estados como Bahia e Rio Grande do Sul. Esta é uma zona de clima quente, muito adequada à capacidade de adaptação desta raça de frango ao clima quente. Além disso, as práticas agrícolas locais permitem que as galinhas se alimentem, o que atende às suas necessidades naturais de dieta e espaço. Conhecidos como índios gigantes, possuem pernas longas, pescoço sem pelos e pés grandes. Esta espécie tem mais de 1 metro de altura e pode pesar até 5 quilos. A altura é medida medindo-se da ponta da unha do dedo médio até a ponta do bico da galinha. Seu pelo vem em diversas cores e, acima de tudo, seu tamanho faz com que se destaquem em qualquer ambiente. Galo índio gigante é frequentemente utilizado para cruzamentos para melhorar as raças locais de galinhas caipiras, aumentando o peso e a saúde da prole. Esta é uma vantagem para os pequenos agricultores que pretendem melhorar a qualidade da sua raça. Além disso, também são muito apreciados em competições e exposições de frangos graças ao seu físico. Isto proporciona oportunidades de diversificação para os agricultores. O galo índio gigante pode ser vendido por preços bem mais elevados em leilões. Ele mencionou que um amigo vendeu uma galinha por 154 mil dólares em um leilão. O galo índio gigante é o resultado do cruzamento entre galinhas caipiras e galinhas de briga. São conhecidos pelo seu caráter rústico e são excelentes produtores de carne e ovos. As galinhas começam com cerca de 210 dias de idade, com uma produção anual de cerca de 200 ovos por ano. As galinhas continuam a pôr muito bem ano após ano. Esta quinta tem galinhas com 4 anos de idade que põem cerca de 3 ovos por semana. Muitas vezes os agricultores usam incubadoras para garantir que os ovos sejam bem cuidados e tenham uma alta taxa de eclosão. Porém, também é possível deixar a galinha incubar os ovos naturalmente. Os ovos são incubados a 99,5 graus Fahrenheit e 55% de umidade. Normalmente, a taxa média de eclosão de ovos colocados em uma incubadora é de cerca de 80%. Após a eclosão dos pintinhos, você verá diversos padrões de cores diferentes, sendo os mais comuns o amarelo, o marrom, com uma faixa no dorso do frango. Os agricultores examinarão cuidadosamente os favos dos pintinhos. O ideal é que seus favos sejam planos para garantir a qualidade dos futuros frangos adultos. Os agricultores usam lâmpadas para manter o calor na cesta durante os primeiros 12 dias de vida. Em seguida, eles são transferidos para um galinheiro pequeno e discreto, para que os filhotes não fiquem muito frios com o vento direto. Uma das principais vantagens do galo índio gigante é a sua robustez, o que significa que são menos suscetíveis a doenças e resistem melhor a condições adversas do que as raças comerciais. Isto torna-os ideais para a agricultura em ambientes rurais e de pequena escala, onde as condições podem ser menos controladas. Portanto, o galo índio gigante pode ser cultivado em qualquer região do país. No entanto, os agricultores ainda têm de cumprir condições padrão para que as galinhas cresçam de forma saudável. É importante que o galinheiro esteja limpo e, se o espaço for limitado,
que haja pelo menos espaço para as aves se movimentarem. Esse tipo de frango pode se tornar agressivo se exposto a situações estressantes. Portanto, o local onde mora o galo índio gigante deve ser espaçoso para evitar brigas por espaço ou mesmo brigas que possam machucar o frango. Os agricultores costumam construir celeiros com área de 5 metros quadrados e 2 metros de altura, voltados para nascente e poente. O galinheiro possui 2 muros de contenção em ângulo reto para proteger as galinhas das rajadas de vento. Eles revestem as gaiolas com telhas de barro, ou o chão precisa ser coberto com lascas de madeira para absorver os resíduos. Os agricultores costumam colocar alguns objetos no galinheiro, como molduras de madeira, para que as galinhas possam se divertir. Galhos de árvores também podem ser usados para o descanso das galinhas. Comparado aos frangos industriais, o galo índio gigante não necessita de muita infraestrutura e pode ser criado em sistemas caipiras e dispersos. Isto ajuda a reduzir os custos de infraestruturas e de alimentação, porque as galinhas podem procurar a sua própria alimentação a partir de erva e subprodutos agrícolas. O galo índio gigante é frequentemente valorizado em granjas mistas, pois tende a proteger mais os rebanhos e pode ajudar a proteger galinhas e pintinhos de pequenos predadores. Essa característica os torna uma ótima opção para a agricultura caipira. O galo índio gigante tem capacidade de adaptação a diferentes climas e condições de cultivo. A resistência da raça também a torna menos suscetível ao estresse e às mudanças ambientais que podem afetar negativamente outras raças. No caso da criação de frangos de elite, os criadores devem aplicar uma dieta balanceada e controlar rigorosamente o alinhamento de cada indivíduo. Sua dieta é a mesma utilizada para frangos criados convencionalmente, dividida como ração inicial para pintinhos de um dia. Os agricultores devem garantir mais cálcio e vitamina D durante o período de crescimento. A ração de engorda para aves abatidas também é adicionada no final do ciclo de criação. Os agricultores brasileiros também prestam muita atenção à adição de fibras à sua dieta para realçar o sabor dos alimentos. A grama fresca costuma ser moída para facilitar a digestão das galinhas. Os agricultores escolhem farelo de milho e alimentos suplementados com vitaminas e misturam-nos bem em certas proporções. Após a mistura, o alimento será distribuído no comedouro dos frangos. Isso geralmente é feito diariamente para garantir que as galinhas tenham sempre alimentos frescos. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que as galinhas recebam a nutrição necessária para um crescimento saudável. Ao atingirem 130 dias de idade, esses frangos estão prontos para o abate. No entanto, em condições específicas de reprodução, os machos adultos podem atingir um peso impressionante de 8 quilos, enquanto as fêmeas podem atingir até 5 quilos. O período de colheita é quando promovem seu valor econômico em comparação às tradicionais raças de frangos industriais. O grande tamanho, a carne firme e a alta qualidade desta raça de frango fazem dela um produto premium no mercado. Os agricultores podem vender frango a preços mais elevados, especialmente em nichos de mercado onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos especiais. Isso ajuda a gerar lucros maiores do que a criação industrial de galinhas apenas para a produção de carne ou ovos. Você sabe como são criados os ovos frescos de pato almiscarado na mesa de jantar? Desde a escolha das raças, passando pelos cuidados até a colheita dos ovos, cada etapa exige dedicação e técnica do criador. Vamos descobrir como eles criam milhões de patos almiscarados para fornecer uma fonte abundante de ovos para o mercado. O pato almiscarado é uma raça de aves popular que muitas pessoas optam por criar no Vietnã. A maioria dos agricultores escolhe frequentemente métodos de pastoreio extensivos e de pequena escala para aproveitar as terras excedentárias ou utilizar subprodutos agrícolas. Embora a raça de pato almiscarado doméstico tenha baixo rendimento de carne e ovos, em contrapartida são fáceis de criar, apresentam elevada resistência e estão bem adaptados às condições climáticas e de solo.
No entanto, a raça estrangeira de pato almiscarado tem rendimentos muito elevados de carne e ovos. Portanto, uma das maneiras de criar patos almiscarados para crescerem rapidamente é usar raças importadas para aumentar a eficiência reprodutiva. Os agricultores selecionam patinhos almiscarados que eclodem após 34 a 35 dias de incubação. A raça deve ser saudável, ágil, com pelagem seca e olhos brilhantes. Os agricultores não escolhem patos almiscarados que tenham penas soltas, sejam muito pequenos ou tenham umbigos expostos, porque o risco de morte é muito alto. Os patos almiscarados machos têm uma taxa de crescimento e tamanho comercializáveis maiores do que as fêmeas. Portanto, os agricultores que criam patos almiscarados para obter carne escolhem os machos para obter maior eficiência econômica. Em bandos de patos almiscarados recém-nascidos, os machos geralmente têm cabeças grandes, bicos longos, pernas maiores e não são tão flexíveis quanto as fêmeas. Além disso, para reduzir a taxa de mortalidade, os patos almiscarados são periodicamente vacinados contra a cólera e prevenidos da infecção por E. coli. Os agricultores geralmente colhem os ovos pelo menos uma vez por dia para garantir que não estejam sujos, rachados ou danificados. Os ovos são coletados manualmente em um local onde são processados antes da incubação. Os agricultores escolhem ovos com tamanhos uniformes, casca grossa, sem rachaduras e sem deformidades. Ovos anormais não serão selecionados para incubação devido à sua baixa eclodibilidade. Eles costumam usar luz para verificar a qualidade interna dos óvulos, determinar se há embriões e garantir que os óvulos não sejam defeituosos. Durante as primeiras 2 semanas de incubação, os agricultores devem virar os ovos regularmente, cerca de 3 a 5 vezes ao dia, para que o embrião se desenvolva de maneira uniforme e evite que ele grude na casca. A maioria das fazendas investe em incubadoras de ovos e concentra-se no processo de incubação de patinhos almiscarados. As incubadoras de ovos fornecem temperaturas estáveis, garantindo uma taxa de eclosão mais alta do que os métodos manuais. Além disso, também ajuda a minimizar riscos provenientes de fatores ambientais, garantindo raças de melhor qualidade. Graças às incubadoras de ovos, os agricultores podem otimizar o processo de produção de sementes, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência na criação de animais. Desenvolvem-se fazendas de criação de patos almiscarados. Para manter a umidade ideal, os agricultores adicionam enchimentos para absorver a umidade e manter o ambiente seco, especialmente quando o clima é elevado em umidade como no Vietnã. Os patinhos almiscarados com menos de 2 semanas de idade precisam garantir que nenhum vento entre no galinheiro. Em caso de frio, use lâmpadas incandescentes para manter as aves aquecidas. Os agricultores usam lâmpadas de 75 watts para acender uma chocadeira contendo 60 a 70 patinhos almiscarados. Precisa de iluminação 24 horas por dia, até que os patinhos almiscarados atinjam 1 semana de idade. Quando os patinhos almiscarados atingem 3 semanas de idade, eles só precisam de 16 horas de luz. Cada idade do pato almiscarado precisa manter temperaturas adequadas para garantir que estejam mais saudáveis. Quando tiverem mais de 28 dias, podem viver nas condições de luz e temperatura do ambiente natural. Os celeiros podem ser construídos solidamente para a pecuária em grande escala ou para construção simples. Os agricultores podem aproveitar os materiais disponíveis como bambu ou madeira para fazer gaiolas. O celeiro para a criação de patos almiscarados deve ser fresco no verão, quente no inverno e evitar correntes de ar. O piso do celeiro é plano, com inclinação de cerca de 10 graus para facilitar a limpeza e também aumentar a capacidade de drenagem. Mudas com cerca de 10 dias são cultivadas na densidade de 25 a 30 aves por metro quadrado. Com 30 dias de idade ou mais, os agricultores criarão cerca de 5 a 6 animais por metro quadrado. Os agricultores alimentam os patos almiscarados com farelo sintético até as 4 semanas de idade ou aproveitam a alimentação disponível da família para complementar a nutrição dos animais.
Nos casos em que os agricultores utilizam o confinamento total, muitas vezes alimentam-nos com pellets ou misturas caseiras. Os agricultores podem alimentar as aves à vontade, mas geralmente dividem em 2 vezes. Alimente-os em climas frios. Os agricultores devem garantir que os alimentos sejam sempre frescos para estimular os patos almiscarados a comer. Se sobrar no comedouro, reduza a quantidade de comida na próxima vez. Os patos almiscarados com mais de 21 dias podem pastar nos campos durante o dia para encontrar mais comida para si próprios. No entanto, os agricultores ainda precisam de suplementos alimentares para eles. As aves não são criaturas agressivas. Mas, se os agricultores não fornecerem proteína suficiente na dieta, isso pode facilmente fazer com que eles se biquem e mordam uns aos outros. A seguir vem o trabalho habitual em qualquer fazenda de gado. Os comedouros e bebedouros devem ser sempre limpos e as fezes removidas dos patos almiscarados periodicamente. A limpeza é um trabalho simples, mas extremamente importante, porque a qualidade da higiene afeta diretamente a saúde das aves. Normalmente, este celeiro de 300 metros quadrados pode criar 1.000 animais, mas os agricultores experientes libertam apenas 500 animais. A baixa densidade ajuda os patos almiscarados a terem melhor resistência e crescerem mais rápido. O desperdício é pequeno, a gaiola não fica poluída e, graças ao amplo espaço, os patos almiscarados podem circular livremente. Muitos agricultores optam por desenvolver a sua economia graças ao curto período de cultivo e aos elevados rendimentos. No entanto, em comparação com muitas outras espécies pecuárias, esta espécie avícola apresenta uma elevada taxa de perdas. Portanto, os agricultores devem compreender os sintomas incomuns dos patos almiscarados para fazer os ajustes apropriados. O rebanho é conduzido para uma área frequentemente exposta a correntes de ar. Quando as penas de um pato almiscarado ficam pegajosas, isso se deve à gaiola úmida e à má nutrição. Este bando de patos almiscarados com mais de 70 dias está pronto para venda. Cada animal pesa cerca de 3,5 quilos. Além de terem um peso padrão, também apresentam uma aparência uniforme e saudável. Esta raça de aves é popular porque sua carne é doce, pobre em gordura e rica em nutrientes. Em particular, os patos almiscarados criados com processos orgânicos são populares. A carne de caranguejo é processada principalmente em pratos domésticos. Os agricultores podem colher e vender ovos 3 a 4 vezes por ano, dependendo do tamanho da fazenda e das condições de cuidado. Cada grande fazenda pode fornecer de 50.000 a 200.000 ovos por ano. Os ovos são frequentemente armazenados em um ambiente fresco antes do envio para manter a qualidade. Além do mercado interno, parte dos ovos de pato almiscarado também é exportada para países do Sudeste Asiático e para a China.